dando continuidade aos nossos vídeos, como estratégias, será que podemos ter estratégias para manter a paciência com os nossos filhos, para nos tornarmos mães mais pacientes? Como eu disse em outro vídeo, nós estamos no mês de maio, estamos fazendo algumas palestras, rodas de conversa com as mães e trazendo até vocês, compartilhando com vocês tudo aquilo que é levantado e que pode ser útil nessas rodas de conversas para vocês aqui também. E aí, o fato de nós termos paciência também pode significar o quê? A resiliência em relação a algo, como uma resposta, uma situação ou uma ação que aparentemente não tem como saber se vai ou não se realizar. E como que nós podemos nos comprometer com a evolução pessoal no sentido de eu preciso desenvolver a minha paciência. Todos nós somos adultos, nós temos a capacidade de tomar decisões, de fazer as mudanças, e para isso nós precisamos entender que nós somos responsáveis sobre a mudança que nós queremos. Então você não pode mudar um ambiente ou as coisas que acontecem ao seu redor, mas você tem o dever de controlar ou tentar controlar as emoções diante das situações. E aí, um dos passos é alcançar a paciência e o que nós vamos ter como resultado disso? Parar de gritar com as crianças e assumir que é a nossa responsabilidade ter mais paciência com as crianças e não é função das crianças, não é a função das crianças te tirar do sério. O problema não está nas crianças. As crianças têm atitudes que nos irritam? Tem sim, sem dúvida. Elas choram, elas gritam, elas respondem de maneira grosseira. Mas a gente não pode esquecer que são crianças. E elas estão aprendendo a viver nesse mundo, a se relacionar e a lidar com as emoções. Então, qual seria o primeiro passo para que a gente possa nos desenvolver e traçar um caminho de autocontrole? O que eu costumo dizer para as mamães, tenta identificar o seu gatilho quando você está necessitando ter mais paciência. Se nós queremos parar de gritar com os nossos filhos, nós temos que estar cientes das nossas próprias emoções e sentimentos. Estamos num ponto de ebulição? Como que nós estamos nos sentindo? Existem coisas que nós podemos fazer para nos conter antes de chegar ao ponto de ebulição. E é importante que a gente consiga encontrar os nossos próprios gatilhos. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Quais são os meus gatilhos para eu perder a paciência, para eu começar a me sentir meio irritada? O meu gatilho é me sentir muito cansada. Confesso, quando eu estou muito cansada, o meu nível de paciência é bem pequenininho. E quando é que nós não estamos cansadas? Principalmente quando eu não durmo o suficiente. Eu tenho muita probabilidade de perder a paciência, de ficar agitada, de não perceber o que eu estou falando. Então, eu tenho a consciência de que um dos meus gatilhos é quando eu não durmo o suficiente. Outro gatilho meu é quando eu tenho muita coisa para fazer ao mesmo tempo e eu tenho um tempo pequeno para poder realizar. Então, se eu sei que eu tenho muitas coisas para fazer e que a minha paciência vai diminuir, que essa multitarefa vai diminuir a minha paciência,
que a minha paciência vai ficar lá no pé, então aí eu já tenho a consciência de que eu preciso me organizar. Eu vou fazer isso, isso, isso pela manhã, isso tarde. Vou estabelecer as minhas prioridades, porque a ansiedade é uma linha, a ansiedade de base é uma linha para qualquer gatilho, para qualquer pessoa. Quando eu estou ansiosa, isso afeta toda a minha casa, isso afeta todo o meu trabalho, isso afeta todas as pessoas que estão ao meu redor, porque eu percebo que eu estou menos paciente. Então, quais são os seus gatilhos? Se o sono é uma prioridade para você, então você precisa começar a tornar a qualidade do seu sono um pouco melhor. Então, torne o seu sono uma prioridade. Então, eu percebi que se eu preciso dormir mais naquele dia, eu vou um pouco mais cedo para a cama, tento resolver as coisas um pouco mais cedo e vou um pouco mais cedo, eu tento fazer uma meditação pequena, que não requer muito tempo, porque se a meditação for enorme, eu acabo dormindo de tão cansada que eu tô. Então, se fazer o jantar sem interrupção é um gatilho para você, pensa na maneira de lidar com essa hora do dia antes que você perca essa sua paciência. Então, eu posso colocar uma bandeja ali de legumes fresco para a criança ir lanchando? Posso, não, aquilo não está. Se for interferir no jantar, pelo menos está comendo alguma coisa nutritiva, saudável. Então, que tal planejar o tempo antes de você preparar o jantar? Prepara o jantar. Algumas pessoas conseguem adiantar esse jantar antes de buscar as crianças à escola ou ao almoço. Então, qualquer que seja o seu gatilho, nesse ponto que eu digo, dê um passo para trás e faz um brainstorm de soluções para você. Mas faça mesmo, porque senão nós ficamos chata, a nossa comunicação acaba falhando com as crianças, com os filhos, com a família. E já a nossa comunicação falha, a gente não consegue passar aquilo que a gente está querendo passar. Então, você fazendo isso, nós vamos chegar ao ponto da ebulição de uma maneira mais equilibrada. E aí, nesse ponto, você consegue perceber que você tem um plano concreto para te ajudar, te ajuda no sentido de você conseguir passar pela situação de uma maneira mais simples, de uma maneira mais equilibrada. E se você tem um plano, esse plano vai ajudar você a aumentar a sua paciência. Pergunta para você mesmo, como que eu posso melhorar situações que tendem a me estressar mais? Pode ser medidas preventivas ou coisas que você pode fazer naquele momento, mas pelo menos pense nisso. De vez em quando é bom fazer uma autoanálise, ver como que você está se saindo, como você está se sentindo. Não deixe os seus grandes sentimentos entrarem num ponto de ebulição. Reserva alguns momentos antes de você atingir o seu ponto de ebulição ou de ruptura para atualizar aquela situação e redefinir aquela situação. Porque a maternidade ela não é fácil. Tem muitas coisas que nós não podemos fazer sozinhos, mas se você precisa de um tempo para se atualizar, tente encontrar maneiras de adicionar isso no seu dia a dia. É aquela história, a gente não pode ficar esperando só as férias para descansar, só as férias para ter mais paciência, só as férias vão fazer com que meus dias sejam mais felizes ou menos agitados. Então, peça ajuda a uma irmã, ao marido, a uma mãe, a sua família, a amigos, que amigos consigam fazer umas horinhas ali com a criança para ser uma babá dessa criança, mas faça isso por você, pelas crianças, pela sua família. Não há problema nenhum em pedir ajuda ou pedir uma pausa. Hoje eu estou precisando de uma pausa.
Então, olha assim, ó, hoje a mamãe está precisando de silêncio. Então, vocês vão ficar aqui, se as crianças forem maiorzinhas, vão ficar aqui com o papai. Eu vou ali pro quarto, vou tomar um banho, vou tomar um banho sossegada. É o meu momento de paz, é um momento que eu preciso. Então, vocês vão me ajudar? Vocês vão conseguir me ajudar? Isso não vai fazer de você uma mãe ruim. Isso só vai fazer com que você se torne uma pessoa mais humana com você mesma. Outro passo é assim, vamos tentar com a gente mesmo encontrar uma perspectiva. Uma outra estratégia que tem me ajudado muito é encontrar uma perspectiva. Isso é tão importante quando eu me vejo perdendo a paciência e pronta para me desequilibrar ou para gritar, eu desafio os meus pensamentos. Eu digo para mim mesma, esse estágio que eu estou passando agora não vai durar para sempre. Então vai ter um momento que eu vou poder cozinhar sem interrupção, jantar, tomar um banho sem interrupção. Vai ter, sim, um momento que eu vou dormir a noite inteira. Então, seja qual for o estágio que você se encontra, não será assim o tempo inteiro. O importante é a gente lembrar também que não estamos sozinhas. E é normal ter momentos de confronto da gente com a gente mesmo. Então, se a gente perde a calma, precisamos pensar que isso não é um fracasso. Eu me atrevo a dizer que tudo está bem se os seus filhos te verem perder de vez em quando a paciência. Nossos filhos precisam saber que nós somos humanas, que todo mundo também fica frustrado, que é também um dos temas que nós vamos falar, como lidar com a frustração num próximo vídeo. Como nós vamos lidar com a frustração? Se você perdeu o controle com seus filhos e disse coisas de que você se arrepende, então converse com eles sobre isso. Não tem problema nenhum você pedir desculpa, explica como que você se sentiu naquele momento, por que você se sentiu daquela forma, o que te levou a sentir aquela impaciência. Eles vão criar com você um vínculo. Senta com seus filhos, tenha uma discussão honesta sobre as emoções que você está sentindo, para que ele também possa passar as emoções que ele está sentindo. Peça desculpa se precisar e de uma maneira que vai só melhorar a situação em todos os sentidos. Fale com a criança, sabe, filho, a mamãe poderia ter feito diferente. Ou, se você não gostou da situação que ele apresentou naquele momento, filho, o que você poderia ter feito diferente naquele momento? Proponha para que ele traga a solução da história, a solução daquela situação. Peça para ele pensar junto com você. Mostra para os filhos, para as crianças, como que se resolvem os problemas trabalhando juntos. As crianças têm momentos de raiva e as mamães também podem ter. É irreal pensar que as crianças nunca vão te empurrar ou te incomodar, é uma parte normal da vida. Agora, nós podemos aprender as ferramentas ou algumas estratégias para manter a calma e cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças com alegria, porque a gente tem visto muito, são mães tristes, muito cansadas, muito atarefadas, e mãe sempre está ouvindo aquela história. Você está muito estressada, mãe está sempre ouvindo assim, você precisa se acalmar. Então, o que é o importante é que a gente precisa se sentir honesta com a gente mesma. Se uma pessoa chega para você, você está muito estressada, aí você se estressa com a pessoa, aí você briga com a pessoa, aí você vomita um caminhão de coisas que você também está sentindo, isso também não é legal. É porque isso é um acúmulo de coisas que foram acontecendo que não foram sendo colocadas. Conversa com amigas, conversa com o marido, conversa com familiares, mas peça ajuda. Se bem que muitas vezes
dependendo das pessoas que estão ao nosso redor, nem sempre elas têm condições de nos ajudar. Mas independente da condição de ajudar ou não, estar distante, você pelo menos se colocou. E quando nós falamos, nós conseguimos expor aquilo que nós estamos sentindo. Isso é muito importante. E isso vai nos ajudar a melhorar o nosso nível de paciência. Agora, se você percebe que alguns comportamentos não estão muito ajustados entre você e a criança ou com a criança, exponha isso, coloque, não deixe acumular, porque isso vai ajudar, vai facilitar a sua rotina como mãe. E isso é muito importante. Um dos triângulos que eu costumo dizer que nos ajuda muito a ter paciência é o triângulo do pensamento, do comportamento e do sentimento. Quando a gente alinha essas três coisas, o pensamento, o comportamento e o sentimento, as nossas atitudes são diferentes. Nós não vamos mais esperar que a criança mude para que eu tenha mais paciência, porque isso é impossível. A nossa paciência, ela vai estar mais presente em mais momentos da nossa vida, quando nós alinhamos o nosso pensamento com o nosso comportamento e com o nosso sentimento. Se esse vídeo fez algo por você, se esse vídeo te ajudou, compartilhe, se inscreva em nosso canal e compartilhe com outras mães também. O YouTube possa perceber que este assunto pode chegar também a outras mamães cuidadoras, vovós e professoras. Um beijo grande no seu coração.